A chuva caía pesada sobre a estrada de terra, transformando o caminho num lamaçal traiçoeiro. Dentro da caminhonete atolada estava Miguel Barreto, um dos fazendeiros mais respeitados da região. Ou pelo menos já tinha sido. O motor roncava em vão, as rodas giravam, mas ele não saía do lugar, assim como sua vida. O para-brisa embaçado refletia mais que a tempestade lá fora. Refletia um homem cansado, com olheiras profundas e um vazio no olhar. Miguel não estava apenas perdido naquela estrada isolada. Estava perdido por dentro. Há dias, a fazenda enfrentava dificuldades financeiras, dívidas acumuladas, funcionários indo embora. E dentro da grande casa-sede, o silêncio que gritava o nome de Helena, sua falecida esposa. Ele havia saído sem destino naquela noite, tentando fugir das lembranças que o sufocavam. Queria distância das paredes que guardavam memórias demais. Quando o motor finalmente morreu, Miguel apoiou a testa no volante. Pela primeira vez em muito tempo sentiu medo, não da chuva, não da escuridão, mas da sensação de que sua vida tinha acabado. Mesmo ele ainda estando vivo, ele ainda não sabia. Mas aquela tempestade não tinha vindo para destruí-lo. 2 anos antes daquela noite, Miguel enterrava Helena Barreto, a mulher que fora seu porto seguro por 25 anos. Desde então, a fazenda nunca mais foi a mesma. Helena era o equilíbrio entre a firmeza e a bondade. Era ela quem cuidava dos funcionários, quem organizava as contas, quem transformava a casa grande num lar. Quando ela se foi, levou junto a leveza que sustentava Miguel. Ele mergulhou no trabalho como fuga, mas, ironicamente, tudo começou a dar errado. Colheitas fracas, negócios cancelados. Um antigo administrador pediu demissão. A casa foi ficando vazia. O riso virou eco. Os amigos tentaram se aproximar. Miguel afastou todos. Ele acreditava que precisava ser forte, mas confundiu força com isolamento. Parou de frequentar a igreja, parou de visitar vizinhos, parou de sorrir. Naquela noite chuvosa, ele não dirigia apenas sem rumo. Ele fugia da dor que nunca permitiu cicatrizar. Fugia das memórias do quarto que ainda guardava as roupas de Helena intactas. Fugia da culpa por achar que poderia ter feito mais. Miguel não percebia que, enquanto tentava esquecer o passado, estava permitindo que ele destruísse seu futuro. A chuva apertou ainda mais, e o vento balançava as árvores como se quisesse arrancá-las pela raiz. Miguel saiu da caminhonete, já ensopado, tentando enxergar algo além da cortina d'água. Foi então que viu, no alto de um pequeno morro, uma luz fraca brilhava na janela de uma casa simples de madeira. Não era grande, não era luxuosa, mas, naquele momento, parecia um farol no meio do caos. Ele hesitou. Miguel Barreto não estava acostumado a pedir ajuda. Sempre foi o homem que resolvia problemas. Não o que batia à porta dos outros. Mas a tempestade não lhe dava escolha. Subiu o morro com dificuldade, sentindo os sapatos afundarem na lama. Cada passo parecia pesado demais, como se a própria vida o puxasse para trás. Quando finalmente bateu na porta, o coração acelerou. A porta se abriu lentamente. Do outro lado estava Clara Alves. Olhos atentos, expressão firme, cabelos presos de forma simples. Havia algo na postura dela que transmitia força, mas também uma solidão silenciosa. Os dois se olharam por alguns segundos, sem dizer nada. 2 estranhos, 2 tempestades, sem saber que aquela noite selaria um encontro que nenhum dos dois esperava. Clara analisou o homem encharcado à sua frente. Reconheceu o sobrenome antes mesmo que ele dissesse. Miguel Barreto? Perguntou com voz calma. Ele confirmou com um leve aceno, surpreso por ser reconhecido. Sem mais perguntas, Clara abriu mais a porta. Entre, você vai pegar uma pneumonia aí fora. A simplicidade do gesto o desconcertou. Ele entrou sentindo o cheiro de café recém-passado, misturado com lenha queimando no fogão antigo.
Clara entregou uma toalha e uma camisa seca que provavelmente pertencera ao seu falecido marido. Miguel percebeu, mas não comentou. Sentou-se à mesa de madeira enquanto ela servia café quente. O silêncio entre eles não era desconfortável, era carregado, como se ambos reconhecessem algo familiar na dor do outro. Clara também era viúva. Perdera Eduardo Alves 3 anos antes, num acidente inesperado na estrada. Desde então, aprendera a se virar sozinha naquela pequena propriedade. A chuva às vezes força a gente a parar, disse ela, olhando pela janela. Miguel sentiu aquela frase atravessá-lo. Talvez ele precisasse parar. Talvez aquela não fosse apenas uma parada por causa da tempestade. Talvez fosse o começo de algo que ele ainda não conseguia entender. A tempestade continuava rugindo do lado de fora, mas dentro da pequena casa de Clara havia um estranho sentimento de abrigo. Não apenas contra a chuva, mas contra a solidão. Miguel segurava a xícara de café como se buscasse calor além do líquido. Clara sentou-se à sua frente, mantendo a postura firme, mas o olhar suavizado. Perder alguém muda tudo, disse ela, quebrando o silêncio. Miguel respirou fundo antes de responder. Falou de Helena, da casa vazia, das noites insones, da culpa que carregava por não ter percebido sinais da doença a tempo. Sua voz falhou mais de uma vez. Clara ouviu sem interromper. Depois falou de Eduardo, de como ele saíra cedo numa manhã comum e nunca voltou. De como teve que aprender a consertar cercas, negociar vendas e enfrentar o preconceito por ser mulher sozinha no campo. Não houve lágrimas dramáticas. Houve verdade. 2 dores diferentes, mas igualmente profundas. Naquele momento, algo invisível se conectou entre eles. Não era amor, não era pena, era reconhecimento. Miguel percebeu que pela primeira vez em 2 anos estava falando sem máscara. E Clara percebeu que talvez, naquela tempestade, Deus tivesse trazido mais que chuva até sua porta. O silêncio após a conversa parecia mais leve, até Clara quebrá-lo com uma frase inesperada. Eu já tinha ouvido seu nome antes daquela noite, Miguel. Ele ergueu os olhos, surpreso. Clara respirou fundo antes de continuar. Meu marido, Eduardo Alves, trabalhou na sua fazenda anos atrás. Miguel franziu a testa, tentando puxar da memória. O nome soava distante, quase apagado pelo tempo. Ele saiu de lá acusado de um erro que nunca explicou direito, Clara disse, com a voz firme, mas sem agressividade. Foi demitido como se fosse desonesto. Miguel sentiu o estômago revirar. Lembrava vagamente de um problema financeiro antigo, um desfalque pequeno, mas suficiente para gerar desconfiança. Na época, confiara cegamente no relatório do administrador. Eu não sabia, ele murmurou. Clara sustentou o olhar dele. Ele assumiu algo que não era dele e morreu levando isso. A chuva parecia bater mais forte nas janelas. Miguel percebeu que aquela noite não era apenas sobre abrigo. Era sobre acerto de contas com o passado. E, talvez, redenção. Clara levantou-se e buscou uma caixa antiga guardada no armário. Dentro dela, havia documentos, cartas e um caderno de anotações de Eduardo. Ela colocou tudo sobre a mesa. Ele escreveu isso pouco antes de morrer. Miguel abriu o caderno com mãos trêmulas. Ali, nas páginas amareladas, Eduardo relatava que assumira a culpa por um desvio cometido pelo sobrinho de um antigo gerente da fazenda. O rapaz estava começando a vida, prestes a casar. Eduardo escolhera o silêncio para proteger outra família. Miguel sentiu o peso da revelação esmagar seu peito. Ele lembrava do sobrinho. Lembrava de ter acreditado na palavra do gerente sem investigar profundamente. Eu falhei, murmurou a voz embargada. Não foi apenas um erro administrativo. Foi uma injustiça que marcou a honra de um homem. Clara não falava com raiva. Falava com dignidade. Eu só queria que o nome dele fosse limpo, disse ela. Naquela noite, Miguel entendeu algo doloroso. Enquanto se afundava na própria dor pela perda de Helena, ignorou a dor que ajudou a causar na vida de outro homem. Isso precisava ser corrigido.
Miguel passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Eu vou reparar isso, Clara, custe o que custar. Ela manteve a postura serena. Eu não quero dinheiro, Miguel. Ele a olhou confuso. Quero a verdade. Quero que as pessoas saibam quem Eduardo realmente foi. A simplicidade do pedido o desarmou. Não havia interesse financeiro. Não havia vingança. Havia honra. Miguel percebeu que aquela mulher não precisava de caridade. Precisava de justiça. Você tem minha palavra, ele afirmou com firmeza que não sentia havia muito tempo. Pela primeira vez em anos, havia um propósito claro diante dele. Não era apenas salvar a fazenda. Era restaurar uma história. Clara assentiu lentamente. Às vezes, Deus permite que a tempestade traga à tona o que estava enterrado. Miguel entendeu que aquela noite não fora coincidência. Ele não havia parado ali por acaso. A chuva não o desviou. Ela o guiou. Nos dias seguintes, Miguel voltou à fazenda diferente. Reuniu antigos funcionários, revisou relatórios, procurou o antigo gerente envolvido na história, confrontou documentos esquecidos. A verdade começou a emergir. O sobrinho, hoje homem feito, confirmou o que Eduardo escrevera. Chorou ao admitir que fora protegido por alguém mais digno do que ele jamais imaginara. Miguel convocou uma reunião pública na pequena comunidade rural. Diante de todos, assumiu o erro. Explicou o ocorrido. Restaurou oficialmente o nome de Eduardo Alves. O impacto foi imediato. A comunidade passou a olhar para Miguel não como um fazendeiro orgulhoso, mas como um homem capaz de reconhecer falhas. Algo dentro dele também mudou. A fazenda começou a prosperar lentamente. Funcionários voltaram. A energia parecia diferente. E Clara passou a visitar a propriedade com frequência. Não como vítima do passado, mas como parte de um futuro que começava a se desenhar. Meses depois, o céu estava limpo. O sol iluminava a mesma estrada onde a caminhonete havia atolado. Miguel dirigia com calma. No banco ao lado, um buquê simples de flores do campo. Ele estacionou diante da casa de Clara, agora com pintura renovada e jardim florido. Bateu à porta. Quando Clara abriu, o sorriso discreto que surgiu foi diferente do primeiro encontro. Não havia tensão, não havia tempestade, havia paz. Eu devia um agradecimento, Miguel disse. Você salvou mais que meu corpo naquela noite. Ela inclinou a cabeça com leveza. Às vezes, a gente oferece abrigo e acaba oferecendo recomeço. Miguel entendeu que não se tratava apenas de romance. Tratava-se de cura. Ele não esquecia Helena. Clara não esquecia Eduardo. Mas aprenderam que honrar o passado não significa viver preso a ele. A chuva daquela noite lavou culpas. E sob aquele céu azul, dois corações que se julgavam quebrados descobriram que ainda eram capazes de florescer. Se você fosse Miguel, teria coragem de assumir publicamente um erro que manchou o nome de alguém, mesmo sabendo que isso poderia destruir sua reputação?